E aí, minha gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Na nossa aula de hoje, nós vamos revisar, né, os assuntos que nós vimos de português para que vocês façam a prova bimestral na próxima semana, dias 28, 29 e 30, né? Nós temos aqui a atividade 6, que foi a atividade de revisão, e nós vamos corrigi-la. Inicie aqui com o texto, né, o comando da questão: leia o texto com atenção e responda ao que se pede. Texto intitulado Bilhete ao Futuro. Bela ideia essa de Cristóvão Buarque, ex-reitor da Universidade de Brasília e ex-ministro da Educação, de pedir às pessoas do nosso país que escrevessem um bilhete ao futuro. O projeto teve a intenção de recolher, no final dos anos 80, no século passado, uma série de mensagens que seriam abertas em 2089, nas quais os brasileiros expressariam suas esperanças e perplexidades diante do tumultuado presente do fabuloso futuro. Oportuníssima e fecunda ideia, ela nos colocou de frente com o século XXI, nos incitou a liquidar de vez o século XX e a sair da hipocondria político-social. Pensar o futuro sempre será um exercício de vida. O que projetar para o amanhã? Texto de Afonso Romano de Santana. A primeira questão diz assim: as mensagens enviadas pelas pessoas ao futuro são representadas no texto por quais palavras e como são classificadas morfologicamente? Lembre que o primeiro assunto que nós vimos nesse bimestre foi morfologia, uma revisão, né, para que a gente pudesse entrar no assunto gramatical deste ano, que era a concordância. Então, vamos lá. As mensagens enviadas pelas pessoas ao futuro são representadas por que palavras, né? Nessas mensagens, o que estariam nessas mensagens? Oportuníssima e fecunda, né? São palavras relacionadas às mensagens. Esperanças e perplexidades, pensar e projetar, presente e futuro, ou tumultuado e fabuloso. E aqui ao lado tem as classificações, né? As classificações morfológicas dessas palavras, tem que estar de acordo também, certo? Então, as mensagens, olha lá, vamos no primeiro parágrafo. As mensagens que as pessoas iriam escrever, né, que só seriam abertas em 2089, elas expressariam as esperanças e perplexidades das pessoas, né? O que elas esperavam, né? O que elas estariam surpresas, né? Com o que elas estariam surpresas. Então, seria o item B, né? E esperança e perplexidade são substantivos. Vamos ver as outras, né? Oportuníssima e fecunda está se relacionando, está representando a ideia, né? Oportuníssima e fecunda, ideia. E os dois são classificados como adjetivos, né? São palavras que servem para caracterizar, qualificar um substantivo, ok? Pensar e projetar. Está se referindo às mensagens? Não, né? Estão indicando aqui ações. Pensar, a ação de pensar, aqui no segundo parágrafo, né? Pensar o futuro, né? E projetar para o amanhã. Estão indicando ações, né? Não estão relacionadas, né? Não estão representando as mensagens que as pessoas enviariam ao futuro. Os dois estão certos quanto à classificação, são verbos, né? Mas não estão certos quanto à representação das mensagens. Presente e futuro, os dois são substantivos, né? Mas não estão representando aqui, né, as mensagens, né? Na verdade, as pessoas iriam escrever as suas esperanças e perplexidades diante, né, do presente e do futuro, ok? Tomando como base o presente, eles iriam tentar imaginar como seria o futuro, né? E os dois são substantivos, está certa a classificação, né? Tumultuado e fabuloso, vamos lá.
Tumultuado está se referindo aqui no primeiro parágrafo ao presente, né? É uma palavra que está caracterizando o presente, que é o substantivo. E fabuloso está se referindo ao futuro, que é uma palavra que está caracterizando o substantivo futuro. Os dois são adjetivos, né? Porque estão caracterizando, mas não estão relacionados às mensagens. Então, as palavras que estão relacionadas, que representam as mensagens das pessoas, segundo o texto, são as palavras esperanças e perplexidades. Então, item correto, item B, de bola. Segunda questão. Em que período do texto admite-se concordância da forma verbal destacada em caixa alta, ou seja, né, em maiúscula, tanto no singular quanto no plural? Questãozinha de concordância, que foi o segundo assunto gramatical que nós vimos, né? Inclusive, nós revisamos a morfologia, né? Estudamos substantivo, verbo e adjetivo, justamente para poder entrar nesse assunto de concordância nominal e verbal, porque precisaria vocês lembrarem desses assuntos. Ele quer saber em qual dessas frases o verbo ele pode ter uma concordância dupla, né? Pode ser facultativa a concordância. Ele pode aparecer tanto no singular quanto no plural. Vamos lá. Pensar o futuro sempre será um exercício de vida. Lembrando que na concordância nominal, verbal, né? O sujeito, o núcleo do sujeito tem que concordar com o verbo. Então, vamos procurar aqui primeiro o sujeito, né? O sujeito aqui é uma oração. Pensar o futuro, certo? Essa oração, ela está no singular, ok? E o verbo, né, que está se relacionando a essa oração, também vai ter que estar no singular, né? Então, pensar o futuro sempre será um exercício de vida. Tá corretíssima essa aqui, certo? Não dá para ser serão, ok? Porque a oração está no singular, o verbo também tem que estar no singular, ok? Vamos lá. Uma série de mensagens que seriam abertas em 2089. Nós podemos usar uma série de mensagens que seria aberta? O que vocês acham? Vamos para a terceira. Nos incitou a liquidar de vez o século XX. Onde é que está o sujeito aqui? Do incitou a liquidar, né? Lá na linha 5, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. É na 5 mesmo? Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? É na linha 6. Desculpa, tá errado aqui, gente. É linha 6, certo? Vamos lá, vamos procurar o sujeito desse incitou a liquidar, dessa locução verbal, né? Ó. Quem foi que incitou a liquidar? Aqui, ó. Oportuníssima e fecunda ideia. Ela, quem? A ideia, né? Nos colocou de frente ao século XXI e nos incitou a liquidar. Então, esse nos incitou está se referindo à ideia, ok? O verbo incitou a liquidar, ok? Está se referindo à ideia. Ideia está no singular, ok? Então, o verbo também, terceira pessoa, né, do singular, o verbo também tem que aparecer na terceira pessoa do singular. Então, ela incitou a liquidar, ok? Não dá para ir para o plural. Ela nos incitaram. Não dá, certo? Você tem que ter cuidado para não confundir com o nos aqui. O verbo ele não vai concordar com o nos, vai concordar com o sujeito, que no caso é a ideia, que está lá na outra frase. Por isso você tem que ficar atento, certo? Pedir às pessoas do nosso país que escrevessem um bilhete ao futuro. Onde é que está o sujeito, o núcleo do sujeito aqui desse verbo? Que é para concordar com esse verbo? Pessoas, né? Ó. As pessoas que escrevessem. Pessoas está no plural, então o verbo automaticamente também tem que estar no plural, né? Não dá para colocar, pedir às pessoas do nosso país que escrevesse. Não, né? Para concordar gramaticalmente, né? Os dois têm que estar no plural,
ou no singular, né? Mas no caso aqui, como o sujeito está no plural, o verbo também tem que estar. E a última, os brasileiros expressariam suas esperanças e perplexidades. Então, os brasileiros é o sujeito, brasileiros o núcleo do sujeito, que é a palavra principal, está no plural, o verbo também tem que estar no plural, não cabendo o singular aqui. Então, a resposta vai ser correta, vai ser o item B mesmo, gente, ó. Uma série de mensagens que seriam abertas em 2089. Por que que, nesse caso aqui, eu posso dizer uma série de mensagens que seria aberta em 2089? Eu posso ter essas duas possibilidades, tanto singular quanto plural. Porque aqui eu tenho um sujeito, né, em que aparece uma palavra coletiva, ok? Um sujeito de núcleo coletivo, que é a palavra série. Série dá a ideia, né, de várias, né, uma série de mensagens, não foi só uma mensagem. Série é uma palavra que indica vários, né, indica coletividade, então por isso que é uma palavra coletiva. Quando vem uma palavra coletiva, mas ela vem acompanhada de um especificador no plural, certo? A palavra coletiva está no singular, mas o seu especificador está no plural, né? Isso permite que a gente concorde o verbo, né? Ou com a palavra coletiva, que é série, que está no singular, ou com o especificador que está no plural, certo? Então, por isso que nesse caso aqui, pode-se dizer uma série que seria aberta ou uma série de mensagens que seriam abertas, concordando com mensagens. Esse caso aqui de palavra coletiva, gente, é igual àquele que eu expliquei para vocês, de palavras partitivas, né? A maioria de, cerca de, né? É do mesmo jeito que funciona. Se essas palavras elas vierem acompanhadas de um especificador no plural, você pode tanto deixar no singular o verbo quanto no plural. E é o que acontece aqui, certo? Só não ia dar se o especificador tivesse no singular também. Então, a maioria do corpo discente, que são vocês, os alunos, né? A maioria do corpo discente, ao ter uma palavra partitiva que está no singular, e o especificador, que é o corpo discente, também está no singular. Nesse caso, só dá para o verbo ir para o singular, certo? E aqui também, se fosse uma série de, não sei, uma série de mensagem, né? Uma série de, sei lá, uma série de oportunidade, né? E aí, o verbo teria que vir no singular, porque os dois estão no singular, certo? Deu para entender? Espero que sim, né? Prestem bem atenção, que pode cair na prova uma questãozinha dessa. Ok. Terceira questão, aí nós entramos, né, no assunto de literatura, ok? Que é bem extenso, o assunto do terceiro ano de literatura, ok? E nós começamos o segundo bimestre vendo o pré-modernismo, né? Sobre o pré-modernismo, podemos afirmar que a maioria dos autores desse período utilizava a linguagem coloquial própria dos personagens marginalizados que apresentavam nas obras. Bem, gente, os autores apresentavam sim, deram lugar nas suas histórias a personagens marginalizados que nunca antes tinham vez ou voz dentro da literatura, né? A literatura ela sempre deu um privilégio à elite, né? Mas, no quesito da linguagem, ela não colocou, né, os autores não colocavam a linguagem do povão, desses personagens marginalizados que eles representavam, que colocaram como protagonistas, né, no pré-modernismo, na literatura. Eles continuavam usando uma linguagem muito rebuscada, muito requintada, né, com palavras muito complexas, difíceis, né, um português muito culto, e por isso mesmo eles não conseguiram avançar para o modernismo, ficaram ali ainda no pré-modernismo, que foi esse período antes da literatura modernista propriamente dita, certo? Então, essa aqui está
incorreta, porque diz que eles utilizavam linguagem coloquial. Inicia com a publicação, o único autor, esqueci de dizer um detalhe para vocês, que chega mais próximo da linguagem mais simples, mais coloquial, é o Lima Barreto, que inclusive por conta disso foi altamente criticado, rechaçado pela sociedade da época, né? Segundo item, inicia com a publicação da obra Os Sertões de Euclides da Cunha e termina com a Semana de Arte Moderna. Exatamente, esse é o item correto, né? O pré-modernismo é um período de transição entre as literaturas passadistas, né, até chegar na Semana de Arte Moderna, certo? Até chegar no modernismo propriamente dito, que inicia com a Semana de Arte Moderna, certo? E esses são os marcos inicial e final, né? Marco inicial, publicação de Os Sertões de Euclides da Cunha, autor pré-modernista, e marco final, a Semana de Arte Moderna. Vamos ver por que os outros três estão incorretos, né? Foi um período de transição entre literaturas passadistas, até aqui tá certo, como o parnasianismo e o simbolismo, e a literatura contemporânea, não, a gente ainda não chama de literatura o modernismo, né? Pelo menos o início ali do modernismo. Alguns autores até acreditam que a terceira fase do modernismo vem até hoje com a literatura contemporânea, mas o iniciozinho ali ainda não era chamado de literatura contemporânea, certo? É isso que está deixando esse item correto, só esse finalzinho aqui. É uma escola literária cujas características principais são a utilização do verso livre e a abordagem de temas relacionados à arte moderna. Bem, gente, só esse começo aqui já está errado, porque o pré-modernismo não é considerado uma escola literária, porque os autores escreviam de maneiras tão diferentes, tão diversas, né, estilos muito sincréticos, né, havia uma mistura muito grande de estilos que não dava para enquadrar, né, numa literatura, né, ou numa escola literária, como eram chamadas as literaturas antigamente, né, porque você pegava autores que escreviam em determinada época e eles escreviam de maneira mais ou menos parecida. Nesse iníciozinho de século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX, não, os autores escreviam muito diferente, por isso o pré-modernismo é apenas considerado um período de transição entre literaturas, certo? Os autores desse período escreviam principalmente sobre personagens pertencentes à elite das cidades grandes. Falei isso para vocês no primeiro item, né? Eles trouxeram, uma das coisas boas, né, do pré-modernismo foi que esses autores trouxeram os personagens marginalizados como protagonistas, né, para dar voz e vez a eles. Eram literaturas mais engajadas, né, do que as passadas, que eram muito idealistas, enfim, de idealização, de tudo, não se preocupavam muito com a realidade, né, os problemas sociais. Vamos para a quarta questão, que é aquela, né, de vocês marcarem, relacionarem as vanguardas com as suas características, né? Nós já fizemos uma dessa na atividade sobre vanguarda, né? E aqui eu trouxe mais uma com outras características, né? Vamos lá. Qual era a vanguarda que repudiava tudo que lembrasse o passado, queria a demolição dos museus e das bibliotecas, no seu amor à velocidade, exaltou o culto ao perigo? Essa aqui tá fácil, nós temos aqui a palavra-chave velocidade, né, gente? E essa palavra-chave pertence a qual vanguarda? Qual era a vanguarda que pregava, né, que tinha como ideal a questão do futuro, né, da velocidade, as tecnologias avançando, as cidades crescendo, né, que queria exaltar nada de tudo comedido, né, era uma vanguarda bem agressiva, né, que exaltava o perigo, né, o futurismo, o nome já está dizendo, velocidade, futuro, né.
Surgido na Alemanha no início do século XX e que visava a expressão das vivências íntimas de reação subjetiva aos estímulos exteriores. Qual seria essa vanguarda? Não coloquei aqui as palavras chaves dessa vanguarda de propósito, para não ficar muito fácil, né? Porque a primeira aqui já tinha velocidade, dava para vocês matarem. Mas essa aqui, gente, ó, que vai buscar lá no fundo da alma, né, os sentimentos humanos para exteriorizar, para expressar, né? E geralmente esses sentimentos não são muito bons, né? Vai falar de miséria, a questão das guerras, estavam aí no período entre guerras, né? Angústias em relação à existência, né? Muitas reflexões sobre a vida. Esse é o expressionismo. Vai procurar os aspectos hediondos, né, do ser humano. Terceiro, nascido em 1907 das experiências de Pablo Picasso na pintura, valorizando as formas geométricas e, ao mesmo tempo, revelando um objeto em seus múltiplos ângulos. Aqui tem duas palavrinhas, duas expressões, né, que já dá para você matar qual é essa vanguarda, né? Nós temos aqui o representante maior da vanguarda, Pablo Picasso, e nós temos aqui a palavrinha-chave, formas geométricas, né? Falou de Pablo Picasso, falou de formas geométricas, lembra de cubo, lembra de cubismo. Próxima vanguarda, procurava libertar as palavras de seu sentido lógico, cotidiano, associando-as desordenadamente à procura de sentidos e efeitos diferenciados. Mexe com a lógica. Nós temos as duas que sobraram aqui são duas vanguardas que mexem com a lógica, que são altamente ilógicas, que a gente olha e não tem sentido, né? A gente não encontra sentido, que é o dadaísmo e o surrealismo. Então, qual seria? Que não tem uma palavra assim chave, tem a questão da ilogicidade, mas as duas vanguardas, como eu disse para vocês, tem isso. Vamos ver se a outra dá uma pista para a gente. Pregava a sondagem do mundo interior, em busca do homem primitivo, da libertação do inconsciente, da valorização do sonho. Pronto, encontramos aqui uma palavra-chave de uma vanguarda. Sonho, mundo onírico. Qual é essa vanguarda? Que também vai ser meio ilógica, né? Meio louca, vai beirar a loucura. Essa é a vanguarda do surrealismo, né? E aí, tá tudo certo? Tá faltando alguma coisa? Ó, gente, vejam que enquanto você não preenche, né, de forma válida, você não pode passar para frente, é porque fica essa mensagenzinha vermelha. Então, se tiver duas respostas na mesma linha, ou duas respostas na coluna, ou você esquecer de marcar uma delas, não vai liberar, ok? Mesmo que esteja errada a sua resposta. Mas você tem que responder de maneira válida. Não é que você tem que responder de maneira correta, mas você tem que responder de maneira válida, certo? Então, a que sobrou, né? Procurava libertar as palavras do seu sentido lógico, cotidiano, associando-as desordenadamente, à procura de sentidos e efeitos diferenciados. Dadaísmo. Para representar isso aqui, nós temos até aquela texto, né, intitulado Receita para fazer um poema dadaísta do Tristan Tzara, que é o seu maior representante, né, escritor. Ele diz que você pega um jornal, corta as palavras, enfia no saco, balança esse saco, né, e aí vai tirando essas palavras de forma desordenada e vai montando o seu poema. Pronto, você montou um poema dadaísta, né, embora que incompreendido pelo público. Né? Isso é o dadaísmo, gente, essa loucura, né? Como é que faz um poema desse jeito, né? Coloca palavras recortadas de um jornal dentro do saco e pronto, né? Mas é o dadaísmo.
No dadaísmo também nós temos os ready-mades, né, criados pelo Marcel Duchamp, né, que são aqueles objetos retirados do seu sentido cotidiano e transformados em artes, como o urinol, né, que é o mais famoso do Marcel Duchamp, o mais famoso ready-made, né. Ah, gente, outra coisa, outra palavrinha-chave do dadaísmo, né, como aqui a ilogicidade pertence tanto ao dadaísmo quanto ao surrealismo, só que no surrealismo a gente conseguiu aqui identificar por conta da palavra sonho, né, mundo onírico também é uma palavra-chave. No dadaísmo nós temos a palavra radical, né, o movimento mais radical de todos, criticava tudo e todos, né, todos, até os movimentos de vanguarda, né, e nós temos também, além da palavra radical, niilismo, né, que quer dizer nada, zero, né, nada para ele prestava, e a questão da anti-arte, né, de buscar sempre, por exemplo, a questão dos ready-mades, né, transformar algo que não é arte em arte, né. E a última questão sobre a Semana de Arte Moderna, que foi o último conteúdo que nós vimos de literatura, né, do segundo bimestre, diz assim: sobre a Semana Moderna é errado afirmar. Vamos lá. Itens bem grandes, né, gente? Vamos lá, bem longos. Não se conhece ao certo de quem partiu a ideia de realizar a semana. Contudo, sabe-se que já em 1920, Oswald de Andrade prometera para 1922, ano do centenário da independência, uma ação dos artistas novos que fizesse valer o centenário. Palavras de Oswald. Essa aqui está certíssima. Isso mesmo que aconteceu, né? Depois de vários acontecimentos, depois deles terem vindo da Europa, cheios de ideias, né, para fazer uma arte e literatura originalmente brasileiros, né, estavam cansados de cópia, ok? Eles chegaram aqui com muitas ideias. A Anita Malfatti, pintora, né, nossa, foi uma das que fez a exposição em 1917, né, e foi muito criticada pelo Monteiro Lobato, que era altamente conservador, autor do pré-modernismo, como vocês viram, né. E aí, depois disso e de muitos outros eventos que aconteceram, eles decidiram, não pode ficar assim, a sociedade tem que saber o que a gente está propondo, né? A gente não pode deixar só que essas pessoas conservadoras, que os parnasianos, né, que eram os autores, né, os escritores que estavam em voga na época, né, os parnasianos e os simbolistas, mandem no pedaço, né, e digam como é que vai ser tudo na literatura, nas artes, né, na estética, enfim. E aí eles começaram a planejar. E aí não se tem ao certo como diz aqui de quem partiu a ideia, mas a gente sabe que Oswald de Andrade estava no meio, Mário de Andrade estava no meio, Anita Malfatti também estava no meio, certo? E planejaram para 1922 justamente porque faria 100 anos, né, da independência. A nossa independência política, que foi em 1822, né? E aí eles queriam propor agora a independência estética e literária, a independência artística e literária, né? Em 1922, na Semana de Arte Moderna. Então, a está certíssima, não é a que ele quer a errada. Inclusive, né, gente, outra curiosidade, próximo ano, né, vão fazer 100 anos, né, aliás, 100 anos não, 200 anos. Tô doida. Vai fazer 100 anos, isso mesmo, da Semana de Arte Moderna. Vai fazer 200 da independência, né? Mas vai fazer 100 anos da Semana de Arte Moderna, que ocorreu esse evento importantíssimo na nossa literatura, né? Então, vamos ver, né, quais os eventos que vão ocorrer no próximo ano, né, sobre isso. Enfim, muitas questões de concurso, né, no Enem também, já estou antecipando aqui.
Segundo item, a Semana de Arte Moderna ocorreu entre 13 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, com a participação de artistas do Rio de Janeiro e São Paulo. Certíssimo. Certo? Mais de São Paulo do que propriamente do Rio de Janeiro, né? Porque na época eles achavam que o Rio de Janeiro era uma cidade muito voltada para o exterior, né? Todo mundo queria visitar o Brasil e queria ir para o Rio de Janeiro, né? E tinha uma valorização muito grande da cultura estrangeira, né? E como o modernismo, o objetivo dele era valorizar o que era nosso, então escolheram a cidade de São Paulo, né? Como essa vitrine, vamos dizer, né? Do Brasil para o mundo, né? E para os próprios brasileiros, ok? Então, essa aqui tá certa, não é a que ele quer. Do ponto de vista artístico, o objetivo fundamental da semana foi acertar os ponteiros da nossa literatura com a modernidade contemporânea. Para isso, era necessário entrar em contato com novas técnicas artísticas, expressas principalmente pelas vanguardas europeias. Pronto, isso mesmo. Lembrando que aqui eles não queriam fazer, muitos autores criticam, né? Dizendo que alguns artistas, alguns autores faziam cópia, né? Aliás, não queriam cópia, mas se deixaram influenciar pelas vanguardas europeias. Mas outros já entendem isso como uma maneira de começar, né? Por onde eu começo? Vamos ver um movimento que deu certo. As vanguardas deu super certo e é muito parecido com o que a gente quer fazer. Só que nós não vamos copiar como era antigamente, né? Copiar a literatura de Portugal, copiar a literatura e arte da França, né? E de outros países, principalmente da Europa. Vamos agora fazer, nós podemos nos inspirar, né, nas vanguardas, mas nós vamos fazer uma literatura e uma arte originalmente brasileiros, com as nossas características, né? Então, foi isso mesmo, a certa não é a que ele quer. À época, a semana provocou grande comoção, sendo destaque em vários jornais que dedicaram suas páginas à cobertura do polêmico evento que reuniu várias tendências de renovação que vinham ocorrendo na arte e na cultura antes de 1922. Gente, o que está errado aqui é essa comoção, né? Na verdade, na época, né, a Semana de Arte Moderna foi um verdadeiro fiasco, né? As pessoas não ficaram muito empolgadas, causou um rebuliço na semana, né? Mas não teve muita projeção nessa semana como os autores tanto queriam. Com o passar do tempo, né, é que os estudiosos foram vendo a importância desse evento, né, os próprios artistas foram disseminando, né, até mesmo com as outras fases do modernismo, né, a primeira fase ela foi, e a Semana de Arte Moderna ela foi sempre sendo relembrada por essas pessoas. Os artistas e os escritores não deixaram a semana, os modernistas, né, não deixaram a Semana de Arte morrer, mas a princípio não foi toda essa comoção, como está dizendo aqui nesse item não, certo? Por isso que ele é o errado. É tida por muitos estudiosos da literatura brasileira como um divisor de águas na cultura nacional, realmente. Mas isso eles não achavam na época que aconteceu a semana, né? Isso foi muito depois, como eu acabei de dizer para vocês. Precisou de muito esforço dos artistas e dos escritores para deixá-la viva nas nossas memórias, né? Mesmo que a gente não tenha vivenciado isso. Como divisor de águas na cultura nacional. A partir dela, os ideais modernistas ganharam visibilidade em todo o país. Isso mesmo. A custa de muito esforço, como eu disse para vocês também. Pronto, gente, 5 questõezinhas bem bacanas, resumindo tudo que vocês viram durante esse segundo bimestre, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, espero que façam uma maravilhosa prova. Qualquer coisa é só chamar lá no WhatsApp. Até mais, pessoal!